Amanhã tem o Galo em campo. Atlético precisa pontuar, né, Abílio? Galo precisa de pontos ainda nessa reta final do Campeonato Mineiro. Como vai o time do Sampaoli pro jogo? Um abraço, boa tarde. Conta tudo aí, Abílio. Precisando pontuar, apesar de ser o melhor segundo colocado neste momento, né? Estaria na semifinal, mas precisa encaminhar o quanto antes a sua classificação. E para isso o Sampaoli vai mais uma vez fazer aquela rotatividade. Ele tem, inclusive nos jogos no interior do estado, deixado alguns jogadores fora da lista dos relacionados, que não deve acontecer para esse caso, né? Um jogo em Belo Horizonte, ainda que haja esse intervalo pequeno entre a derrota em Bragança Paulista e o jogo de amanhã às 6:30 da noite contra o Red Bull Bragantino. O que a gente espera é uma postura diferente do que a gente viu contra o Bragantino, é o Atlético mais ligado, para mais uma vez não ter essa história de sair atrás do marcador. O Atlético é o time da virada, é o time do amor, a torcida grita, mas nem sempre dá certo, né, gente? Então a gente pode chegar, entrar mais ligado no jogo para poder fazer um resultado. Agora, tem o grande reforço que eu acho que é o Sampaoli voltar a comandar o time, coisa que ele não estava ali na beira do campo contra o Bragantino. Eu acho que isso é importante, Thiago. A gente já discutiu aqui várias vezes, mas eu acho que é importante esse lado dele ali. E dá para montar um time com algumas opções diferentes que eu gostaria de ver, sabe? Falei em manchete, Thiago, que tem atacante em situação indefinida, que é o Júnior Santos. Apuramos na Itatiaia, conforme anteciparam os colegas do GE nessa quinta-feira, que as negociações estão encerradas entre Atlético, Júnior Santos e Bahia por um empréstimo do jogador ao tricolor da Boa Terra. Ele permanece, portanto, em Belo Horizonte, está treinando normalmente no Atlético. Vamos observar se será relacionado para o confronto de amanhã ou se deve buscar um outro destino o Júnior Santos. O Brax colocou um ponto final nas negociações. O executivo de futebol do Galo ficou muito incomodado com as duas propostas feitas pelo Bahia. A primeira, de divisão de metade dos salários. O Bahia arcaria com R$500 mil por mês, os outros 500 mil ficariam com o Atlético. O Galo recusou logo de cara. Depois, o Bahia voltou com uma outra proposta de envolver uma troca de jogadores, mas não houve consenso entre os nomes sugeridos pelo Bahia. Diante desse cenário, o Atlético decidiu colocar um ponto final nas negociações e eu posso assegurar que o Júnior Santos não quer mais sair. A ideia dele é tentar convencer Jorge Sampaoli de que pode ser útil no elenco atleticano na temporada de 2026. Vale a lembrança de que na quarta-feira, num jogo treino contra o time sub-20, o Júnior Santos marcou 3 gols. E ele acha que agora, livre de todas as lesões que o incomodaram e atrapalharam na temporada passada, ele pode ser mais útil. Jogador que ganha R$1 milhão por mês e tem vínculo com o Galo até dezembro de 2028. Para você, Júnior Santos seria um bom acréscimo no seu time? Vamos lembrar, qual foi a última vez que o Júnior Santos esteve em campo? Qual foi a última vez? Não, nem lembro. Não, eu lembro. Foi num jogo festivo, lá em Feira de Santana. Não, mas tô falando e ele corria. E não chutava. E falava, eu não posso chutar. Ele só corria e tocava. Corria e tocava. Isso foi em dezembro. Ele não podia chutar. Eu sei que ele está liberado pelo departamento médico. Faz de novo aí. Corria. Boleirinho, né, Luciano? Chutava. Boleirinho. Caramba. Corria. Chutava. Falei sobre o que o Sampaoli tem feito, né, nas partidas do campeonato estadual. Na semana passada, por exemplo, contra o Pouso Alegre, ele teve de utilizar o Vitor Hugo, meio campista, né? Não estava exatamente nos planos que ele entrasse no primeiro tempo. Mas assim que o Alexander sentiu a lesão no joelho, o Vitor foi acionado. E ele jogou os 90 minutos lá em Bragança Paulista. Então pode ser um jogador para descansar alguns minutos na partida deste sábado. E em contrapartida, né? Gustavo Scarpa deve jogar, a tendência, né, de um time parecido com aquele que começou contra o Pouso Alegre no último fim de semana. Alan Minda ganhou seus primeiros minutos lá no sul de Minas, pode voltar a ganhar minutos nessa partida de amanhã. É o outro atacante que eu citei na manchete, porque o Cassierra pode também estar entre os relacionados. E ao 12h47, Thiago, eu destaco aqui, pouco mais de 10 mil ingressos comercializados para o jogo de amanhã. Setor Brahma Norte, né, está com promoção de ingressos para todos os sócios Galo na Veia a R$ 29,90. Os demais setores com ingressos a partir de R$ 24,90. Lembrando que Brahma Norte, Brahma e Inter Oeste estarão fechados para esse jogo de amanhã, 6:30 da noite, na rodada 7 do Campeonato Mineiro, Thiago. Ô Alexandre Simões, a matemática do Galo ainda não lhe permite conforto nessas duas últimas rodadas. O Atlético no grupo A é o segundo colocado com 10 pontos, está atrás da URT, que lidera o grupo com 11 pontos. A URT que vai enfrentar nesta rodada
o Tombense vai até Tombos para enfrentar o Gavião Carcará, o jogo às 7 da noite, enquanto o Galo às 6h30 pega o Atlético. O Atlético, ameaçado ainda pelo rebaixamento no grupo C, é o terceiro colocado, tem um pontinho a mais apenas que o Itabirito. Atlético tem 5 pontos. Galo tem que ganhar amanhã, hein, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago, até porque o Atlético terá agora pela frente, nas 2 últimas rodadas, os 2 piores times da competição até agora. Coincidentemente, eles são do mesmo grupo, do grupo C, mas Atlético e Itabirito são os clubes que menos pontuaram. Agora, você sabe que a gente pode ter os 4 semifinalistas decididos domingo, né? Se o Nessa Norte, penúltima rodada. né, pode. Se a URT vencer o Tombense, o Norte vencer o Uberlândia, o Atlético vencer o Atlético, tá? E o América vencer o Cruzeiro, Tá encerrada a primeira fase. Mas teremos... o Atlético entra como o melhor segundo, né? Não, vai depender da última rodada, né? Porque ele tá a 1 ponto da URT. Na última rodada a gente tem o URT e Cruzeiro, e a gente tem Itabirito e Atlético, ele ainda pode ultrapassar a URT. Então a gente Mas os 4 classificados estariam definidos. Estariam definidos como RT, Atlético, América e o Norte. Você falou e o Preciado e deu um sorriso de canto de boca. Para você, o que o Preciado apresentou até agora é para ele e o Tite pegar o primeiro avião e ir embora de Belo Horizonte? Pelo contrário. Aliás, desculpe até te intrometer, Breno. Só incomodou um sorriso um no canto de pouquinho, boca. faz parte, né? Só de vez em quando eu tô aqui. O Preciado, que tá matando o Preciado, é o esquema do São Paulo, né? Além do jogador em si, que não tá apresentando bom futebol, mas é difícil para um ala que é tão ofensivo entender o esquema do São Paulo. Mas o senhor não falou no primeiro bloco aí sobre questão física, a questão física dele. Acabei de falar, inclusive, que acabou de chegar e tal, tem essa questão do jogador. jogador. De chegar é a parte física. E para piorar, Breno, tem a parte física, e para piorar, para a cabeça de um ala que é tão ofensivo, do nada é uma linha de 3, com o Preciado é um zagueiro pela direita. Do nada, o Preciado tem que jogar mais adiantado. E ele tem essa deficiência. Mas contra o Bragantino ele fez uma linha de 5. Ele tem essa deficiência sabidamente na defesa. É uma deficiência do Preciado. Esse esquema do São Paulo, se colocar ele na linha de 3 como o zagueiro pela direita, esquece o Preciado no Atlético. Vai ser queimado. Esquece. E tem um outro detalhe, né? A gente não sabe se o Cassierra vai estar em condições, mas eu acho que já era um jogo para tentar dar alguns minutinhos para ele, nem que seja no segundo tempo. Vai estrear contra o Remo, hein? E, cara, eu acho que poderia, acho que ele vai pra não ficar logo assim. E outro detalhe. Tem que pontuar, hein, Marques? Fala, Thiago. Tá bom, meu velho? Aqui, hora de virar a chavinha novamente, né, Thiago? Campeonato Mineiro, jogo importantíssimo contra o Atlético em casa. Uma vitória pode dar uma chance do Atlético se aproximar desta classificação à semifinal. Então, não dá tempo, né, Thiago, para você ficar lamentando ou choramingando as mágoas do jogo passado. Você tem que levantar a turma, né, e entender dos atletas quem está no seu melhor estado físico para que se monte um time competente para essa partida. O Atlético cometeu alguns erros no último jogo, né, a gente já comentou aqui no Rádio Esportes, né, mudou o seu esquema tático para essa partida, e eu acho que tem que retomar aquilo que deu certo, Thiago. O que deu certo e estava com um padrão bacana é a linha de 4 com um volante à frente dos 2 zagueiros. Não você trazer mais um homem para fazer 3 zagueiros lá atrás, entendeu? O que deu certo não pode ser mexido, meu velho. É dar padrão nesta condição, os atletas ganhando confiança, né, jogando bem. Não pode mudar, Thiago. Acho até que para essa partida, né, a gente tem alguma expectativa de aproveitamento já do Cassierra, né? Um centroavante que chegou e ainda não estreou. Eu acho que ele vai ser importante na sequência de jogos. O Atlético tem uma jogada muito forte quando o Scarpa principalmente está dentro do campo com seus cruzamentos na área, e sempre falta aquele cara que cheira gol lá dentro da pequena área, né, Thiago? Aquele cara que vai só completar para dentro. O cruzamento sai bem, sai forte, mas falta esse homem gol ali para brigar entre os zagueiros e tá empurrando a bola para dentro. Eu espero que ele tenha já amanhã alguns minutos nesta partida. Mas o mais importante, Thiago, é você retomar a confiança, voltar num padrão que deu certo, e já mostrou que deu certo contra Cruzeiro e Palmeiras, né? O Atlético fez jogos consistentes, com protagonismo, e eu tenho certeza, cara, que este é o melhor, ou a melhor forma do Atlético tá se montando nesse início de temporada. Vamos estar vigiando de pertinho, Thiago, essa recuperação do Galo amanhã, já contra o Atlético. Um forte abraço, amigo.
Outro pra você, vamos tá junto, transmissão da Itatiaia, claro, direto da Arena MRV. O Arlen e o Breno Luiz, falei ainda há pouco de Vespasiano também. Vespa, tá todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes. O Carlos Ribas tá no trânsito, falei do trânsito, galera pegando o trânsito aí pro fim de semana. O Ribas também ligado, atleticano, esperando essa melhora do Galo, que tem esse compromisso de amanhã e na sequência o Remo, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, né? Assim como o Atlético, né? Vai enfrentar o Remo na Arena MRV, são 2 jogos em casa, portanto. A preparação para o jogo contra o Atlético já está encerrada, o último treino foi agora pela manhã, jogo amanhã às 6:30 da noite, depois o Remo e aí o Itabirito, esse jogo que o Alexandre Simões citou lá em Nova Lima, para fechar a primeira fase do Campeonato Estadual. Tá rolando aquele movimento, né, Thiago, sobre o Galarza, já que a Itatiaia apurou que eles querem $6 milhões limpos, sem impostos e à vista, para liberar o jogador que, segundo dirigentes do time argentino, está fazendo pressão para jogar no Brasil. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like para dar aquela força, tá bom? Já agradeço a todos pela moral que vocês vêm dando aí pra gente aí. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal e também não se inscreveu, fica aqui meu convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que é muito importante. Será avisado toda vez que sair um vídeo aqui pelo YouTube, tá bom? O canal traz notícia todos os dias aqui do Galão pra vocês sempre ficarem ligados sobre tudo que acontece dentro do clube. Então fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês também ajuda demais o canal, compartilhe para quem puder também, tá? O compartilhamento do vídeo ajuda demais a gente aí ao crescimento do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço para quem fica aí, tá? E amanhã nós voltamos com mais notícia para vocês. Um forte abraço, valeu, massa!